Boa noite a todos. Está muito fraco. Boa noite. É uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez aqui, né? Nesta igreja. E uma igreja que eu gosto muito. Os irmãos são maravilhosos. E eu fico feliz por estar aqui com vocês. Era para nós estarmos aqui já uns 10 dias atrás, né? No começo do mês, mas aconteceu alguns imprevistos e não teve jeito. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, né? Vivos, com vida e com muita alegria. Aqui está a minha esposa Sônia, ali é o Juninho, meu filho, e a namorada Juninha, Daiane. E é uma alegria ver vocês aqui. Nós vamos cantar um hino que é um hino que eu gosto muito, está no meu novo CD, que é o hino Luz do Luar. Muitas pessoas têm medo da noite e outros têm medo do dia, mas não tenha medo, Deus sempre estará com você. O sol se escondeu no horizonte, indicando que a noite chegou. Estrelas e lua encheram o céu, a noite se iluminou. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas Ele dará o luar. Se o sol já se pôs em sua vida e a noite começa a chegar, a lua, estrelas, a noite chegou, seus olhos irão brilhar. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas Ele dará o luar. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas Ele dará o luar. Meu amigo, não desista jamais desta grande batalha da vida, pois Jesus nunca desistiu de você. Deus não vai evitar que anoiteça, mas Ele dará o luar, mas Ele dará o luar. Amém? Nós vamos cantar mais uma música, mais um hino. Esse hino também é um hino que a gente gosta muito e é um hino bastante tradicional, mas sempre fala ao nosso coração: minha mão em tuas mãos. Você sabe que as mãos de Deus nunca se encolheu para seus filhos daqui na terra.
Uma vez, pela noite muito triste, eu me achava num intenso e terrível negro. E ao sentir-me tão só, eu clamei: ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem me guiar com teu amor, sempre junto de ti, meu Senhor. Vem me guiar, Senhor. Sozinho não dá. A jornada é muito difícil. Vem me guiar, Senhor. Poderei, qual um rei, habitar num palácio, ter poder e riquezas na mão. Mas muito triste serei se estiver a sós em angústia e cruel solidão. Minhas mãos em tuas mãos quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem me guiar com teu amor, sempre junto de ti, meu Senhor. Sempre junto de ti, meu Senhor. Amém? Mais uma, né, Rosinha? Vamos cantar mais uma. Esse é outro que eu vou cantar, também está no meu CD aí. A maioria já tem nosso CD novo, né? Tocou-me. Triste, sem luz, andei, sem motivos pra viver. Mas Jesus então tocou-me, agora transformado sou. Tocou-me, Jesus tocou-me, oh, quanta paz Ele me deu. Fui transformado e novo sou, de alegria minha alma se encheu. Desde que
Jesus tocou-me, a minha alma pra salvar, através da minha vida, seu santo nome hei de louvar. Tocou-me, Jesus tocou-me, oh, quanta paz Ele me deu. Fui transformado e novo sou, de alegria minha alma se encheu. Tocou-me, Jesus tocou-me, oh, quanta paz Ele me deu. Fui transformado e novo sou, de alegria minha alma se encheu. Amém? Muito bem. Meus queridos, o tema que nós escolhemos para esta hora é a grande esperança. Muitas vezes nós vemos pela televisão, através dos jornais, a criminalidade, pessoas que matam só para ver o tombo, estupradores que estupram e matam, pessoas que matam por nada. E nós vemos todos os dias nos jornais coisas que muitas vezes a gente pensa assim: tem que haver a pena de morte. Não é isso que a gente pensa? A gente fica horrorizado. E nós, como ser humano, a gente fica pensando, mas como que pode um ser humano cometer tantas barbaridades desse jeito? Há poucos dias, 2 bandidos entraram numa lanchonete e mataram o dono da lanchonete, um garoto de 18 anos de idade. Além de roubar, tiraram a vida dessas 2 pessoas que estavam trabalhando e ganhando o pão. Lá na Paraíba, irmãos, faz 6 meses mais ou menos, uma pessoa decidiu matar os outros. E saiu por uma estrada que dava para uma cidade vizinha de Natal. Natal mesmo, né? Paraíba, né? Capital do Paraíba é Natal mesmo? João Pessoa. É João Pessoa. E esse rapaz saiu com uma faca pontiaguda e saiu com um revólver também. Então as pessoas que ele ia encontrando, ele ia furando, matando. E o desespero foi grande na região. Os policiais chegaram e ele tentou também atirar nos policiais, mas ele foi morto. Mas ele deixou 11 pessoas feridas e 6 mortos. Agora veja bem, irmãos, a pergunta é essa: esse rapaz, humanamente falando, merecia ou não pena de morte se ele sobrevivesse? Vocês acham que
teria ainda uma chance para uma pessoa como essa se salvar? Feriu 11 e matou 5, 6. Essas pessoas que matam, estupram 3, 4, 5, 6, 20 pessoas. Será que essas pessoas teriam chance ainda de se salvar? Aos olhos humanos, irmãos, não. Porque quantas vezes você vê essas cenas chocantes pela televisão e você pensa, tem que ter pena de morte. E você vê alguns repórteres batendo nessa tecla, tem que haver pena de morte. Não é isso? É verdade ou não é? E cada dia que passa, a criminalidade aumenta mais e mais. Aumenta as drogas, os usuários de drogas, traficantes de drogas, e aumenta assustadoramente o crime, a imoralidade, tudo, a perversão aumenta assustadoramente. Mas, irmãos, nós vamos ver, através da Bíblia, pessoas também que praticaram barbaridades. Ao meu ver, irmãos, eu ainda não presenciei uma pessoa tão mal, tão corrupta, tão depravada, quanto esta pessoa que nós vamos falar. Foi um rei. Este rei, irmãos, ele reinou sobre Israel 50 anos. Desde os 12 anos de idade até os 50 anos, ele reinou em Israel. Mas, irmãos, o seu pai também foi rei, mas foi um excelente rei. Seu nome era Ezequias. Ezequias reinou mais de 40 anos e agradou os olhos de Deus. Fez Israel prosperar a cada instante, tanto espiritualmente como materialmente. Israel prosperou no reinado do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele foi um bom rei, agradou o Senhor, levou Israel no mais alto grau da espiritualidade, construiu vários altares para adorar o verdadeiro Deus. Levou o povo de Israel a ter uma comunhão íntima com Deus. O rei Ezequias foi um excelente rei até no último dia da sua morte. Diz a Bíblia que ele era um bom rei. Morreu e foi nos braços do Senhor. Foi à sepultura, mas morreu nos braços de Deus. Mas, irmão, seu filho, por nome de Manassés, ele assumiu o trono no lugar do pai. Aos 12 anos de idade. Mas esse rei, o filho de Ezequias, fez o que era mal diante do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, nós não vamos ler todos os capítulos, mas em 2 Crônica, no capítulo 33, no verso 2, diz assim: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Eu gostaria, irmãos, de dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes eu tenho ouvido até em púlpitos de pregadores de renome falarem assim: tal pai e tal filho. Você já parou para pensar que não é assim como muitos pregam por aí? Você já parou para pensar se Manassés
fosse igual ao pai dele, um homem bom, um homem espiritual, um homem que instruiu Israel nos caminhos de Deus, vocês acham que Manassés também não seria um excelente rei, copiando o seu próprio pai, tal filho? Não é assim, irmãos, porque cada um terá que fazer a sua própria escolha nesse mundo, cada um terá que tomar a sua própria decisão. Então, quando você ouvir alguém dizer, mesmo em púlpito, em qualquer lugar, tal pai, tal filho, você pode dizer, isso não é verdade. Nós temos tantos exemplos na Bíblia, até mesmo o profeta Samuel, que foi um excelente profeta, os seus 2 filhos embarcaram para um caminho da apostasia, da idolatria e da imoralidade, mas ele foi um excelente profeta. Manassés, irmãos, filho de um bom rei, filho de um homem educado, de um homem bom, de um homem que serviu o Senhor a vida toda, de um homem que andou nos caminhos de Deus e levou o povo de Israel a adorar o verdadeiro Deus. Mas Manassés fez ao contrário, fez tudo ao contrário. Se nós fôssemos fazer uma lista, irmãos, de coisas, de pecados que ele cometeu, de coisas erradas que ele fez, nós encheríamos vários cadernos. Mas eu gostaria de mencionar apenas algumas, para vocês verem como esse rei foi perverso. Não existiu um rei em Israel mais perverso do que Manassés. E seu pai era um excelente rei. Olha o que esse homem fez, irmãos. Ele adorava os astros. Ezequias adorava o Deus verdadeiro. E seu filho, que assumiu o trono no lugar do pai, adorava os astros. Será que esse rei, será que ele não aprendera com o pai que só devemos prestar culto de adoração ao verdadeiro Deus do céu? Mas ele adorava os astros e não o Deus verdadeiro. E ele praticava todo tipo de imoralidade, feitiçaria, bruxaria, espiritismo, tudo que você pensar, irmãos, ele praticava. Ele tirou do templo do Senhor as tábuas da lei e levantou ali estátuas para adoração ao Deus Baal. E espalhou em toda a província de Israel imagens, idolatrias, proclamando a todo Israel adorar Baal. Imagine você o que esse homem fez, irmão. Ele levou o povo à mais baixa depravação. E não é só isso. Ele ofereceu aos demônios o seu próprio filho. Sacrificou aos demônios o seu próprio filho. Matou inocentes, irmãos. Ele era assassino, adúltero. E segundo a história, os historiadores judaicos, ele era um rei estuprador. E se isso bastasse, sabe o que ele mandou fazer? Quando ele foi repreendido pelo profeta Isaías, ele colocou Isaías em uma caixa, fez uma caixa de madeira, e colocou o profeta dentro da caixa, e mandou serrar no meio. Isaías foi cerrado no meio pelo rei Manassés. Você já parou para pensar, irmão, que homem? Um homem sem piedade, um homem cruel, um homem que derramou muito sangue em Israel, um homem que não tinha
amor, não tinha piedade, não tinha nada no coração de bom. Era perverso, era assassino, era idólatra, era estuprador, era tudo que você imagina. Era o rei Manassés. Ele fez tudo, diz a Bíblia, que era mal diante do Senhor. Vocês estão vendo, irmãos? Se eu for ler aqui na Bíblia, eu vou ler muito mais coisas, mas já dá para você imaginar quem foi o rei Manassés. Imagine você, irmãos, um homem perverso, com coração duro, reinar, dirigir um povo por mais de 50 anos. Você já parou para pensar a situação que chegou o povo de Israel no reinado de Manassés? Agora vejam vocês, irmãos, mas a pergunta é: como você, se você fosse julgar Manassés, em que pedestal você o colocaria? Você acha que ele merecia a pena de morte ou não? Sim ou não? Por toda a sua crueldade que ele fez. Aos olhos humanos, Manassés merecia ser cortado no meio também. Pagar com a mesma moeda o que ele fez com o profeta Isaías. Mas, irmãos, aos olhos de Deus, irmãos, o ser humano, por mais depravado que seja, por mais corrupto que seja, o ser humano ainda continua sendo, irmãos, a criatura mais linda e mais bela que Deus tem nessa terra. Agora eu faço uma outra pergunta para você. Será que nós, irmãos, somos diferentes de Manassés? Manassés praticava barbaridade, mas eu nunca matei ninguém, nem você. Pegou um punhal, ofereceu seu próprio filho ao demônio. Você talvez nunca praticou barbaridade que Manassés praticou. Mas, queridos, é somente Deus que conhece o coração do homem. Será que lá no fundo do coração, do nosso coração, também não existe algum ídolozinho ali, impedindo muitas vezes o nosso relacionamento íntimo com Deus? Será que às escondidas, irmãos, a gente também não faz coisas que desagradam aos olhos de Deus? Mas a Bíblia diz que ainda existe uma esperança. Sabe por quê? Porque Jesus nunca desistiu de nós. Se não fosse pela misericórdia de Deus, irmãos, não sobraria um para contar a história lá na Nova Jerusalém. Se não fosse pela misericórdia de Deus, irmãos, seria impossível o homem se salvar. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? É ou não é? Porque, irmão, quantas vezes eu assisti uma reportagem, veio aquela ira dentro de mim, essa pessoa tem que morrer, pagar com o mesmo preço. Sabe o que eu já pensei até? Pegar esses assassinos, estupradores, e levar lá no coração do Amazonas e soltar lá no coração do Amazonas, para que as onças, as cobras, né, os animais felinos, né? Esse é o que eu pensei muitas vezes. Você acha que esse é o pensamento de Deus? Você também acho que já pensou alguma coisa, sim ou não? Sim ou não?
Mas será que esse é o pensamento de Deus? Será que Deus pegaria lá o Fernandinho Beiramar, que mandou matar tantas pessoas, fez tantas coisas erradas? Será que Deus pensa como nós? Para mim, esse homem já teria que ter, né? Porque de dentro da cadeia, ele comunicava com seus comparsas lá fora, para mandar matar, para vender drogas, esse monte de coisa. Mas será que Deus vê do jeito que nós vemos? Será que Deus pensa como nós pensamos? A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Porque quando a gente pensa assim, essas pessoas têm que ter um final, pagar com a mesma moeda. Mas será, irmãos, Deus conhecendo o nosso coração? Pense você, assim como Deus teve misericórdia de mim, de você, Ele tem misericórdia de todas as pessoas. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? O rei Manassés, já quase completando 50 anos de reinado, fez o povo de Israel a descer no mais baixo nível da imoralidade. Israel, todas as províncias, irmãos, eram postes ídolos, idolatrias, feitiçarias, macumbarias, tudo que você pensar, irmãos, dessas coisas ruins, maldosas, estavam reinando dentro de Israel. O Deus de Israel estava esquecido. E o maior pecado de Manassés, sabe qual foi? Foi o pecado de desafiar Deus. Ele desafiou Deus, dizendo que os ídolos eram maiores do que o Deus de Israel. Mas de repente, irmãos, Deus permitiu que a Síria, o rei da Síria, eles cercassem Israel, tomasse Israel, e levou Manassés, o exército assírico, levou Manassés para uma prisão subterrânea na Síria. E sabe como eram essas prisões na Síria, irmãos? Era um buraco escavado na rocha, bem fechado, pouca ventilação. E ali eles soltavam escorpiões, aranhas, cobras, os insetos mais venenosos eram colocados ali, para que os prisioneiros morressem aos poucos, sentindo a dor das maldades que eles haviam cometido. Assim eram as prisões na Síria, irmão. E o rei Manassés foi colocado dentro de uma dessas prisões. Imagine você, um rei que reinou 50 anos, tinha um pai excelente, um pai que sempre serviu a Deus, um rei que foi levado para a Síria, irmão, puxado por cavalos com um gancho, irmãos, um gancho perfurado, que perfurou seu nariz, ele era puxado pelos animais. Pense você. E agora Manassés se encontra num calabouço, lugar escuro, pouca ventilação, bichos, animais venenosos, e ali ele tinha que pagar o preço. Mas quando ele caiu naquele lugar, irmãos, outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês também, que eu tenho ouvido muito, até em púlpitos, e eu nunca concordei com isso e nunca vou concordar com isso. Que quando você comete um erro, o Espírito Santo se retira. Deus se retira. Isso é a maior mentira de Satanás. Se você praticar, se você transgredir um mandamento, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai para o inferno, o Espírito de Deus te afasta de você. Vocês sabiam, irmãos, que o Espírito Santo nunca
desistiu de Manassés. E ele foi muitas vezes, irmãos, durante o seu reinado sendo persuadido. Muitos apelos foram feitos através dos profetas, o Espírito Santo de Deus falando a sua consciência, mas ele sempre rejeitou o convite do Espírito Santo, o chamado de Deus. E muitas vezes isso acontece comigo, com você, irmãos. Muitas vezes nós embarcamos num caminho que para nós é um caminho bom, mas lá no final é um abismo terrível. E muitas vezes nós rejeitamos a voz do Espírito Santo, irmãos. E quero dizer para vocês uma coisa: o pecado contra o Espírito Santo, vocês acham que Manassés, cometendo tudo o que ele cometeu, estuprador, assassino, idólatra, desafiou Deus, matou o próprio profeta de Deus, ele teria que ser executado no ato, acabado com ele. Mas o Espírito Santo nunca desistiu. O pecado contra o Espírito Santo, irmãos, é aquele pecado que não é confessado. É o pecado que a pessoa comete e a pessoa não se arrepende dele. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa morre e não se arrepende e não confessa os seus pecados. Porque a partir do momento que você reconhece que precisa de Deus, que você reconhece que é pecador, e reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, você torna-se o homem segundo o coração de Deus. Muitas pessoas dizem assim: mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um dos melhores reis de Israel. Davi, ele matou um gigante, daquele tamanhinho, matou um gigante. Davi lutou com um leão e matou um leão, matou um urso. Davi, com seu exército, ele derrotou os mais poderosos exércitos nos seus dias. Deus estava com ele. Mas, irmãos, se nós formos analisar a vida de Davi, irmãos, quantas barbaridades esse homem cometeu. Mas Deus nunca desistiu dele. O Espírito Santo nunca se retirou dele. Enquanto Davi vivesse, o Espírito Santo ia falar na sua mente. E foi o que acontecia. Davi cometeu muitos erros? Cometeu. Mas Davi, ele não permaneceu nos seus erros. Ele se arrependeu, confessou e tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Então, quer dizer, Alberto, você pode até, se tiver estar pensando, quer dizer, Alberto, se eu reconhecer que eu sou um pecador e me arrepender desse pecado e confessar esse pecado de coração ao Deus verdadeiro, eu também me tornarei um homem segundo o coração de Deus? Claro que sim. E a Bíblia lá em Santiago diz, irmão, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e que nunca pecou. Que nunca pecou. Mas por que diz o verso dessa forma, que Davi nunca pecou? Sabe por quê, irmãos? Porque quando o homem confessa, se arrepende e clama pela misericórdia de Deus, Deus não somente perdoa, mas Ele apaga e faz daquele pecador como ele nunca se tivesse pecado. É assim que Deus vê. Mas o ser humano é diferente. O ser humano, quando alguém comete um pecado dentro da sua comunidade, para o resto da vida ele nunca esquece. E fica sempre, lá, tá vendo? Lá, que ele não merece. E uma pessoa, quando ele se arrepende para Deus, irmãos, ele tornou-se melhor ainda do que antes que ele tivesse pecado. Porque uma pessoa que peca e reconhece, ele é uma pessoa que reconheceu a misericórdia de Deus. Amém? Um amém mais forte, amém? Agora, a Bíblia diz que Manassés, irmãos, lá naquele calabouço, o Espírito de Deus falando à sua consciência. E foi ali, irmãos,
que Manassés se ajoelhou e implorou pelo perdão de Deus. Reconheceu as suas maldades, a maldade que havia cometido. Reconheceu que ele não valia nada. Reconheceu que ele não prestava para nada. Eu posso imaginar Manassés clamando ao Senhor, Deus de Israel: tenha misericórdia de mim, Deus. Eu nunca prestei para nada. Eu fui um dos piores dos homens, o pior dos reis. Matei, roubei, adulterei, estuprei, adorei ídolos, eu me envolvi com bruxaria, e tudo o que você imaginar, Deus, eu fiz. Mas por favor, Deus, eu reconheço que tudo isso eu pequei contra ti, me perdoe. Tenha misericórdia de mim. E como Deus nunca encolheu os seus braços, Deus nunca afastou de ninguém, o Espírito de Deus nunca se retirou de um pecador, ali estava Deus com as mãos estendidas, e quando o pecador clamou pela misericórdia, Deus: filho, eu nunca desisti de você, eu perdoo os seus pecados, filho. E sabe que Deus fez com Manassés, irmão? Impressionante. Deus não levou ele lá no coração do Amazonas, como eu já pensei muitas vezes, levar esses homens lá, de, encostar num paredão e fuzilar, cortar o pescoço dessa pessoa. Deus não fez nada disso, irmãos. Deus levou novamente Manassés para Israel e colocou Manassés novamente no trono para reinar. Mas o verdadeiro arrependimento, irmãos, tem como fruto uma mudança de vida, uma reforma, uma transformação da mente e do coração. Foi o que aconteceu com Manassés. Voltou para o trono, reinou mais 3 anos, mas sabe o que ele fez, irmãos? Mandou tirar todos os postes ídolos, mandou tirar todos aqueles altares altares que ele construíram em adoração aos deuses, e levou o povo de Israel a adorar o verdadeiro Deus, irmãos. Reconstruiu aquele templo que onde ele tinha, o templo de Deus tinha se tornado um lugar de bruxaria, de feitiçaria, de tudo aquilo que não prestava. Ele tirou tudo isso fora. E diz Manassés: eu somente louvarei o Deus de Israel. Ele é o único. Irmãos, para nós encerrarmos a mensagem, não importa quem você é, não importa como você se encontra nesse momento, porque é só você e Deus, irmãos. Na verdade, nós mesmos não conhecemos o nosso coração, é só Deus que conhece, é Deus que sabe de tudo. Eu tenho visto muitas pessoas que andam com a Bíblia na mão e não têm a certeza da salvação. Quando você clama pela misericórdia de Deus, irmãos, com certeza os seus pecados são perdoados. E você se tornou um homem segundo o coração de Deus. Você pode sair dizendo: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque mas você pecou tanto, você está dizendo que é um homem segundo o coração de Deus, para conhecer a sua vida. Mas hoje eu me sinto homem segundo o coração de Deus, porque eu arrependi dos meus pecados. E Deus me perdoou e me purificou. Nós não devemos carregar culpas do passado por coisas que nós cometemos. A partir do momento que nós nos arrependemos, confessamos ao Senhor. Que Deus possa abençoar, irmãos, cada um de vocês e a mim também. Que nós possamos ver, irmãos, as pessoas como Deus vê. Tratar as pessoas como Jesus tratou, irmãos. E muitas vezes nós sentimos melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Às vezes porque nós fazemos algumas coisas de bom, nós queremos ser melhor do que fulano, bertano, ciclano. Vocês estão entendendo?
Muitas vezes a gente olha para essas outras igrejas e a gente às vezes critica fulano, critica Bertano, critica aquele líder, critica isso. Mas eu pergunto para você, irmão, quem é que conhece o coração dessas pessoas? O Papa veio aqui ao Brasil. Eu posso julgar? Não. Por quê? Porque, irmãos, por trás disso tudo está um sistema religioso. Assim como Deus salvou Manassés, Deus perdoou Manassés, nós não devemos julgar ninguém. Porque naquele dia, no dia final, eu possa não estar lá. E essas pessoas que eu julgo, possam estar lá. Assim como Manassés, naquele momento, nos últimos dias da sua vida, clamou o Senhor pela misericórdia. E Deus os perdoou. E se essas pessoas que a gente acha que não estão no caminho de Deus, de repente ele pode se voltar inteiramente a Deus, e a gente pode fracassar. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? É ou não é? Então Deus não deu autoridade para ninguém julgar ninguém. Por quê? Porque ninguém conhece o coração de ninguém. É somente Deus que conhece e mais ninguém. Quando a gente julga alguém, a gente está se colocando no mesmo pedestal do inimigo. Porque quem veio julgar e condenar é somente o inimigo. Porque Deus veio para salvar. Inclusive salvou um homem que eu principalmente, humanamente falando, eu não vi a chance nesse homem. É? E o pastor Bulhão, irmãos, ele também conta a experiência de um homem que foi terrível. Falcão. Se você analisar quantas pessoas que estiveram lá no fundo do poço da miséria, criminosos, e de repente foram salvos e hoje estão pregando o evangelho a multidões de pessoas. Vocês estão entendendo? E é por isso que nós devemos apenas fazer uma coisa e nada mais: entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e orar pelas outras pessoas. Por quê? Porque, irmãos, eu não conheço o coração de ninguém. E muitas vezes, irmãos, só uma dica aqui, muitas vezes fico olhando para as outras pessoas e a gente se esquece da nossa própria história, da nossa própria vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É ou não é? Então, não importa quem você é, o que você fez, o importante é que ainda existe uma esperança. Porque seus pulmões respiram e seu coração pulsa. Enquanto eu e você vivemos, o Espírito de Deus, Ele estará sempre falando a nossa consciência. Quando é que a porta da graça se fecha? A porta da graça se fecha quando os pulmões param de respirar e o coração para de pulsar. E pode ser que a porta da graça possa de fechar hoje, para mim ou para qualquer um de você, através da surpresa da morte. E eu pergunto, você fez como fez Manassés? Clamou pela misericórdia de Deus? Há um pecado consciente em seu coração? Você pode clamar agora pela misericórdia e dizer: Senhor Jesus, me perdoe. É só o Senhor é Deus. E me ajude a vencer aquele vício, quem sabe. Porque todos nós temos um desafio, irmãos. Todos nós temos uma luta dentro de nós. Todos nós. Uma luta. E cada dia, irmãos, nós lutamos. E às vezes, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos vencer. Mas se nós entregarmos para Deus, nós seremos vencedores. Eu vou cantar um hino enquanto eu canto esse hino agora. Jesus te chama. Você não precisa vir aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente. Ou se não, você fica onde você está, fica em pé. E você diga: Deus de Israel, tenha misericórdia de mim, Deus. Hoje eu entrego a minha vida a Ti.
Se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar por você aqui à frente. Se você quiser ficar onde você está mesmo, fica no seu critério. Ó pecador, só tem tristezas na alma, porque não dá a Jesus o coração. Vives cansado, abatido e frágil, sem ter ninguém para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possa morar. Jesus está chamando, dizendo para recomeçar. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Venha para Jesus, vem depressa, se você está sentindo o desejo. Se tu choras, não te desanimes, porque Jesus te concederá. Ele é a alegria dos feridos e cansados, é a esperança. Jesus está chamando, dizendo para recomeçar. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão. Vocês já pararam para pensar nisso? Os que encobrem as suas transgressões, aqueles que não reconhecem que é pecador, nunca prosperarão. Não tem como uma pessoa prosperar espiritualmente, materialmente, fisicamente, se não confessar os seus pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperarão, mas os que a confessam e deixam alcançarão misericórdia. Amém? Curve a fronte e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença neste momento. Obrigado também pela salvação que providenciaste a cada um de nós, na pessoa amada de Jesus Cristo. Pai de amor, não permita que saiamos daqui do mesmo modo quando aqui entramos, mas que possamos sair daqui, meu Deus, consciente de que o Senhor é Deus, um Deus de amor, um Deus que não quer ver a perdição de ninguém. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos para que não venhamos vacilar, para que não venhamos abandonar os teus caminhos. Senhor, assim como perdoaste Manassés,
Um homem que foi tão cruel, Senhor, tão mau, mas aos seus olhos, o Senhor viu ainda virtudes, além de toda aquela maldade que ele cometia. Sabemos que o Senhor também vê muitas virtudes em nós, Senhor. E muitas vezes o bem que nós gostaríamos de fazer, esse não fazemos, mas o mal, nós fazemos. Meu Deus, fica conosco, perdoa os nossos pecados e leva-nos para os nossos lares com alegria no coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Possamos sair daqui consciente que Jesus nos ama. Amém?